Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, quem vos fala é o professor Iron e estamos aqui para a nossa última aula do nosso mini curso sobre noções básicas do patrimônio cultural do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Então, as 3 aulas anteriores serviram para norteá-los sobre as definições e os conceitos básicos que são trabalhados dentro do educativo do MASP. A aula de hoje, além de ser a aula de encerramento, onde irei passar para vocês as últimas instruções referentes à nossa prova, a última live que teremos no dia 19, eu também a utilizarei para fazer algumas considerações sobre o conteúdo que foi passado e como vocês podem utilizá-lo em suas respectivas realidades, certo? Na primeira aula, vocês observaram um pouco da história do museu. Aquele material pode servir como exemplo de uma maneira que vocês podem aplicar em seus respectivos equipamentos culturais, formas de preservar a memória de seus museus, de seus equipamentos culturais. Porque é importante você sempre manter os dados, as informações, as principais mudanças, os principais eventos que ocorreram na instituição devidamente registrado, para que futuramente eles fiquem guardados no arquivo da história do museu, da história do equipamento, certo? Então é sempre bom, tentem manter sempre os dados dos seus equipamentos atualizados. Isso envolve tanto questões ligadas diretamente às mudanças da edificação, as mudanças físicas, como também dos eventos que ocorrem ali dentro, eventos que podem vir a ter uma grande importância no futuro, se não já tiverem no presente, certo? Então lembre-se sempre de registrar esses acontecimentos, que essa primeira aula vocês possam ressignificá-la para a realidade dos seus respectivos equipamentos culturais ou das suas respectivas pesquisas. A segunda aula foi importante para que vocês pudessem observar um pouco de toda a dimensão simbólica que envolvem os objetos, certo? Então ali existe toda uma dimensão simbólica, uma teia de significados que vai muito além, às vezes, da própria cultura onde eles foram produzidos. Às vezes aquilo ali é herdado de outras culturas, certo? Eu pude dar um exemplo para vocês de uma representação do Cristo, de um Jesus Cristo em marfim, com características asiáticas que provavelmente veio de Macau. Mas enfim, a tradição lá não inicia-se em Macau. Aquilo ali já foi herdado de um processo missionário, um processo de colonização. Isso serve para o Brasil, isso serve para o Peru, isso serve para vários locais. Você absorve algo de uma outra cultura, ressignifica e transforma em algo inédito seu. Isso aconteceu muito. Então é importante, quando vocês forem analisar um determinado objeto, uma determinada peça, tentarem classificar, na medida do possível, o que é novo ali, qual é o elemento que foi agregado, o que foi herdado de uma outra tradição. Porque a cultura em si, ela se reinventa, ela se recria, ela se transforma. Se vocês pegarem para ler o texto falando sobre a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, um texto mesopotâmico que fala sobre a epopeia de Gilgamesh, se vocês pegarem esse texto, vocês vão poder ver muitas particularidades, principalmente no evento do dilúvio, com o dilúvio do Antigo Testamento judaico, no caso da Bíblia do Antigo Testamento. Então a cultura, ela absorve, ela se recria, ela se reinventa. E é importante vocês tentarem diferenciar o novo do que foi herdado, quando possível, porque nem sempre isso é possível. É muito fácil de falar e muito difícil de fazer, certo? Porque o herdado ali pode ser vinculado às características estéticas da peça ou do movimento artístico da época. E além dessa segunda aula, a terceira que nós abordamos especificamente sobre as práticas educativas do museu. O que eu vejo é que, graças a Deus, temos muitos equipamentos culturais no Brasil com riquíssimas práticas educativas. Já tive acesso a vários museus nesse nosso lindo país, e esses museus, eles têm suas práticas, eles têm sua beleza, eles têm sua relevância cultural e artística
enfim. São museus que eles já têm sua vivência educativa. Quem sabe a vivência que nós podemos, nesse curto período, apresentar sobre o museu também não vem enriquecer com a nova possibilidade de atividade em seus museus também, em seus equipamentos ou em suas pesquisas. Certo? Então, dito isto, eu acho que é o suficiente dizer que foi um prazer imenso passar essas últimas 4 semanas acompanhado de vocês. Foi um momento muito rico, muito construtivo. Iluminou, alegrou minha quarentena também, porque ver o museu vivo, ver o Museu de Arte Sacra vivo, dialogando com colegas de todas as partes do Brasil, construindo junto, pesquisando, refletindo juntos, foi muito bom. Então, agradeço em nome do Museu de Arte Sacra, agora não falo mais só enquanto professor Iron, falo enquanto coordenador do educativo do museu, em nome da nossa gestão. Gratidão por todos esses momentos que vivenciamos juntos. Dia 19 nós teremos nossa última live, feita em conjunto, eu com o professor André e vocês. A live será às 15 horas, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, tá certo? E vai objetivar esclarecer dúvidas, vamos bater um papo. Essa live vai ser um bate-papo com vocês. Só peço que inicialmente mantenham os microfones desligados, já que é pelo Google Meet, para não ficar muito ruído. Aí, à medida que formos debatendo por mensagens, nós vamos conversando, se entrosando, esclarecendo as últimas dúvidas, enfim, e construindo em conjunto novas possibilidades de se refletir sobre esse patrimônio cultural do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Certo? E não se esquecer, para aqueles que participarem desta live, todos que participarem da live vão concorrer a um catálogo dos Santos Negros e a um catálogo comemorativo dos 40 anos do Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Serão feitos 2 sorteios e aqueles que ganharem vão receber em suas casas essa publicação do MASP. Certo? Então façam um esforço para que todos participem. Vai ser tudo feito ao vivo. Vou anotar o nome de quem estiver presente, depois a gente vai sortear. Depois, no finalzinho do bate-papo. Ok? E dia 22 já estará disponível dentro da nossa sala do Google Classroom, vai estar disponível a prova que vai dar a certificação a cada um. Lembrando que tenham muito atenção na hora de responder a atividade. É essencial que vocês digitem corretamente os seus nomes, pois o nome que vai sair no certificado vai ser baseado no nome que você vai digitar na prova. Também deem um e-mail válido, pois o e-mail que vai ser enviado não vai ser o e-mail necessariamente que vocês registraram para se matricular aqui, não. Vai ser o e-mail que vai o certificado, vai ser o e-mail que vocês registrarem na prova, certo? E para se adquirir essa certificação, é necessário que vocês acertem um percentual de 60% da prova. A prova vai ter 20 questões, abordando os conteúdos dados nas aulas anteriores por mim e pelo professor André. Vai ser uma prova, pelo que eu vi das atividades que vocês fizeram, vocês vão tirar de letra, não é tão difícil. Para quem estudou o conteúdo, é algo que vai surgir, vai ser bem fluido. Quem não conseguiu estudar direito, eu recomendo que dê uma revisada no material. Façam as atividades, a maioria já fez, mas sempre tem alguns que não fizeram ainda. Façam as atividades anteriores e estudem o material. Vejam as videoaulas e vejam os textos, que vocês vão conseguir responder numa boa. Então, vocês têm que responder toda a prova. Após responder e finalizar, automaticamente vocês vão receber um e-mail nos respectivos e-mails que vocês cadastraram, dizendo se vocês foram aprovados ou não naquela prova e concedendo a certificação, com o certificado em anexo. Certo? Se por um acaso alguém reprovar na primeira tentativa, não tem problema. Após uma semana, nós vamos disponibilizar uma segunda tentativa para a concessão dos certificados, certo? O importante é que tentem fazer, estudem o material e saiam desse minicursos com mais informações, com mais conhecimento, com mais conteúdo do que entraram. Pois a missão só vai se concretizar se vocês saírem, se vocês tiverem absorvido o conteúdo que aqui foi transmitido, ok? Além disso, também peço a vocês, no mesmo dia da prova, nós vamos
nós vamos liberar um formulário avaliativo do minicurso. Por favor, respondam. É muito importante que vocês deem esse feedback para a gente, para que possamos continuar a fazer esse tipo de programação educativa em outras ocasiões. Começamos com o minicurso, mas existem projetos, existem tentativas de realizarmos depois, quem sabe até um curso, de fato, um curso de extensão, algo mais aprofundado, com uma carga horária mais rica, com acompanhamento ainda maior, com outros professores fazendo esse acompanhamento. Mas para podermos fazer isso, é necessário que vocês também nos ajudem dando seus feedbacks acerca do que acharam deste curso, tanto a nível positivo quanto a nível negativo. O que é que nós fizemos bem e o que podemos melhorar. Ok? É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Nos vemos na live do dia 19.